E falando ainda sobre dias especiais, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo busca e reforçar a importância da inclusão, do respeito e da compreensão, sensibilizando aí a sociedade sobre os desafios enfrentados pelas pessoas autistas e famílias. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2007. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista. Para falar sobre esse tema tão necessário, tão importante, tão atual, conversamos com a psicóloga e também mãe atípica, a Débora Faraco. Débora, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Muito bem. Débora, quais são aí os principais desafios enfrentados hoje pelas mães e pais de autistas quando falamos em garantia aí dos seus direitos de crianças que apresentam o transtorno do espectro autista? Bom, eu falo que a primeira coisa é o conhecimento. Eu acho que quando falta conhecimento, a gente dificulta, né, essa inclusão. Então, hoje, acho que a maior dificuldade é das pessoas entenderem, de fato, o que é o espectro e como ajudar essas pessoas, né, nossos filhos e amigos, quando eles estão inclusos nessa sociedade. Débora, e como funciona o relacionamento na sua casa? Você tem o filho, né, e você também tem uma filha que cuida, por sinal, muito bem da criança também. Eu tenho uma mocinha de 11 anos, né? E o Davi, de 7, o autista da casa é o Davi. E a Giovana é alucinada com ele. Hoje ela estava na escola fazendo, né, para os colegas, falando sobre a importância. E ela busca o tempo inteiro ajudar esse irmão a se desenvolver e a estar incluso dentro dessa sociedade. Acho que eu falo que de tudo que eu vivo da Atipia, a relação dos dois, com certeza, é a mais bonita. É o que mais significa, que resplandece todo dia ali na sua casa. Com certeza. É o envolvimento dela de entender, claro que não é fácil ser uma irmã atípica, tá? Ela abre mão de muita coisa, ela tem que se colocar muitas vezes em segundo plano para que esse irmão se desenvolva, para que ele receba todo o aparato que ele precisa para se desenvolver, mas ainda assim, ela não cabe nela o amor que ela sente por ele. Estão sempre juntos. Sempre. Muito bem, Débora, de que forma o diagnóstico é feito e que profissionais estão envolvidos aí em todo esse processo de descoberta e de terapias, tratamentos? Quanto mais cedo souber, melhor é. Sim, o diagnóstico precoce, ele traz para a criança a oportunidade de um desenvolvimento maior. Então, quando a gente fala de pediatria, neuropediatra, psiquiatras infantis, todos esses profissionais, eles estão envoltos nesse diagnóstico, tá? E para tratamento vai ser psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicomotricista, enfim, vai depender de quais as dificuldades e limitações que essa criança tem e quais profissionais ela vai precisar ter de rede de apoio para o desenvolvimento. Muito bem. Ainda existe muito preconceito contra os indivíduos que apresentam esse transtorno, Débora, e as escolas e a sociedade estão preparadas para acolher e dar espaço a essas pessoas. Incluo aqui a minha sobrinha que tem autismo e realmente a escola não soube acolher ela no primeiro momento, precisou de uma série aí de laudos e tal. Mas eu acredito que um olhar mais humanizado ainda seria uma boa saída. Sim, a gente não tem uma sociedade, nenhuma classe escolar pronta para receber essas crianças, mas se a gente tem empatia, acolhimento, respeito e amor, a gente consegue transformar essas crianças em sala de aula. Hoje, um tratamento de autista é muito caro. Então, se a gente tiver o apoio da escola, essas crianças conseguem se desenvolver ainda mais, porque elas passam 4 horas dentro da escola. Então, a gente precisa começar a ter esse olhar de como essas escolas podem sim nos apoiar, tendo profissionais de apoio para essas crianças que verdadeiramente conhecem e sabem sobre o autismo, sabem como funciona o desenvolvimento. E aí sim a gente vai ter uma sociedade muito mais inclusiva. Porque tudo começa na educação. Tudo começa na educação. Mas, um adendo, a inclusão ela começa em casa. Eu sempre falo isso, tanto no meu consultório, como em qualquer lugar que me perguntam. A primeira inclusão, ela vem de dentro de casa. Porque até às vezes os pais não aceitam, né, a criança ter esse tipo de transtorno. Exatamente. Lutam ali por um certo período, o que até mesmo atrapalha ali um tratamento para a criança ter uma certa evolução, né? Exatamente. Então, eu preciso aceitar. Quando eu, mãe,
aceito, eu pai, irmãos, que é o que a gente vive lá em casa, o diagnóstico do Davi veio por mim, então, assim, essa aceitação, ela vai fazer com que a gente busque conhecimento, que a gente busque informação, que a gente lute corretamente pelos nossos direitos e faça com que essa criança, ela venha a se desenvolver. Muito bem. Você é mãe de um menino autista, né? Como foi o processo de descoberta? O que você pode compartilhar com a sua experiência aí com a gente no dia a dia? Como é para você, Débora? Bom, o Davi é um menino muito desejado, né? E ele sempre chorou muito. Ele foi uma criança que ficou em UTI. Então, a gente achava naquele primeiro momento que era muito da UTI, né, do contato ali de novo em casa. Mas ele era uma criança que chorava muito. Com 9, 10 meses, ele tinha muitas características, como, por exemplo, andar e se ele ficasse um pouco nervoso, ele batia a cabeça no sofá. E com 1 ano, ele teve ruptura de fala. Ele já falava papai, mamãe, né, falava Gigi, e de repente aquilo ali se fugiu. Né? E aí eu fui pesquisar, fui entender, não tinha na família nenhum diagnóstico, então eu fui estudar para levantar esse diagnóstico que não foi visto pela pediatra, foi visto por mim, mas que ela não se opôs às investigações. Então, com 1 ano e 2 meses, a gente já tinha a certeza do autismo dele. Com 1 ano e meio, ele começou todas as terapias, que hoje faz com que ele tenha todo o desenvolvimento que ele teve. Não é fácil ter o diagnóstico, por mais que venha por mim, eu vou te dizer que esse diagnóstico, na minha aceitação, veio na primeira crise, do qual eu não consegui lidar. E ali sim eu entendi que era para além, sabe? Porque a gente fica, nível 1 de suporte, e parece que o 2, 3 tem mais impacto na nossa vida. Uhum. Mas o 1, ele é meio que silencioso, sabe? Sim. Então, quando vem as crises, quando vem os movimentos que deixa claro aquela atipia, a dor vem muito forte. Então, quando veio tudo isso, não é fácil, mas o aceitar faz com que ele desenvolva e ganhe a autonomia necessária. Muito bem. E que mensagem você deixa aí ao nosso telespectador, internauta, como psicóloga e mãe atípica, a propósito hoje dessa data especial, esse mês todo, né? Todo dia é dia de falar sobre esse assunto. Com certeza. Eu acho que eu deixo para as mães. Hoje eu prefiro falar como mãe, sabe? Porque a aceitação, gente, ela é fundamental para que a gente tenha crianças, que a gente tenha filhos que possam se desenvolver. Quando a gente aceita, a gente busca estudar. Família de autista precisa estudar, precisa conhecer o que é terapia ABA, o que é neurodivergência, o que são estereotipias, o que são hiperfocos. É fundamental que a família saiba para que ela possa passar informações para os profissionais que irão atender essa criança e ter um atendimento realmente adequado. Então, o diagnóstico não é fim de linha, ele é retraçar de rotas, ele é fazer a gente olhar o mundo com muito mais empatia, com muito mais amor, com muito mais respeito. Eu aprendo todos os dias com o meu filho e sou muito grata por ser mãe de uma criança tão iluminada e tão especial como o Davi é. Então, assim, não vejam o diagnóstico como fim de linha. Ele é retraçar de rotas, como a maternidade no todo é o tempo inteiro. É um novo trajeto da vida. Com certeza. Débora, o nosso espaço está aberto aqui também, para ao longo do mês, né, vocês desenvolverem atividades lá, né? Pode falar com a gente, vamos estar aqui acompanhando. Leve também meu abraço para a Nube e todas as mães lá que lutam por esse direito a cada dia. A gente que agradece a oportunidade, convidamos a todos para conhecer a AMAP, com certeza. Obrigado, Débora. Eu que agradeço. E vamos fazer um rápido intervalo e voltamos bem ligeiro.